O líder do grupo paramilitar russo Wagner acusou hoje o exército da Rússia de bombardear suas bases na retaguarda do fronte com a Ucrânia, provocando um grande número de vítimas entre seus combatentes. Então, sobre esse assunto, vamos conversar com Luiz Kawaguchi, jornalista da Gazeta do Povo, vai trazer todos os detalhes e as informações do Kawaguchi, que está hoje em São Paulo. Kawaguchi, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, telespectadores. Talvez nós estejamos diante de um golpe de Estado na Rússia. O que está acontecendo é uma rebelião. Por enquanto, esse líder mercenário chamado Yevgeny Prigozhin, ele acusou as tropas da Rússia de fazerem um ataque contra um acampamento das tropas mercenárias que teria matado cerca de 2.000 pessoas, 2.000 combatentes mercenários. Só que ele não apresentou provas disso. Ele acusou principalmente o Shoigu, Sergei Shoigu, que é o ministro da Defesa da Rússia, com quem ele já tinha muitos problemas, ele já tinha uma rixa muito grande. Por quê? Porque ele acusava o Ministério da Defesa da Rússia de não fornecer armas suficientes para o grupo mercenário Wagner Group. A gente lembra que é um grupo aí que surgiu lá por 2014, já fez diversas operações militares na África e na Síria e foi recentemente responsável pela vitória da Rússia na cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia. Então, o que aconteceu? Esse líder, que já não é a primeira vez que ele questiona o governo russo, ele nunca questionou o presidente Putin diretamente, mas ele questiona o ministro da Defesa e também questiona o general que está encarregado de fazer todo o comando da operação da guerra na Rússia lá na Ucrânia, que é o general Gerasimov. Então, ele é um grande rival do Gerasimov e do Sergei Shoigu. Ele disse que foi um ato deplorável que aconteceu, ele disse que foi um ato de alta traição do próprio exército russo ao atacar os mercenários do Wagner Group. E por isso ele faria uma marcha pela justiça. Então o que ele fez? Ele pegou 25.000 soldados e entrou no território russo. As tropas dele estavam estacionadas dentro do território ucraniano, estavam na luta contra os ucranianos. Ele pegou essas tropas, blindados, caminhões, tanques de guerra e entrou numa cidade que se chama Rostov-on-Don, que fica ali mais ou menos no sudoeste da Rússia, na fronteira com a Ucrânia. Essa cidade fica a 1.000 quilômetros de distância de Moscou. E a segurança russa já começou a distribuir uma série de tropas em Moscou para defender a capital. Ele não vai chegar da noite para o dia lá, inclusive está amanhecendo agora em Moscou. Ele ainda teria que andar mais de 1.000 quilômetros para conseguir chegar em Moscou. Por que ele quer chegar em Moscou? Ele está protestando contra esse ataque, mas os generais russos estão falando que ele está querendo fazer um golpe de Estado, que ele está tentando derrubar o governo da Rússia. E ele está tentando arregimentar mais pessoas, mais tropas, eventualmente pessoas aí que queiram ficar ao seu lado contra o presidente Vladimir Putin. O serviço de inteligência da Rússia, a antiga KGB, né, que hoje chama FSB, já lançou um processo, ele já está sendo procurado pela KGB para cumprir 20 anos de prisão por conta do que a Rússia está chamando de motim. Só que não vai ser muito fácil prendê-lo, porque ele está com uma coluna de blindados. Ele acabou de postar um áudio no Telegram agora, que ele diz que vai lutar até o último homem, que se for preciso, os 25.000 homens do Wagner Group que estão com ele vão morrer tentando chegar a Moscou. Ele disse que um helicóptero de ataque da Rússia também já tentou abrir fogo, aliás, já abriu fogo contra os blindados dele. Esse helicóptero foi destruído. E aí ele conclamou a toda a Força Aérea da Rússia a não atacar essa coluna. O que ele está tentando fazer com isso? Ele está tentando arregimentar aliados para fazer um golpe de Estado. Aparentemente é isso que está acontecendo. As intenções dele não são totalmente claras. Não se sabe se ele está querendo ir derrubar o Putin, se ele está querendo ir derrubar o Sergei Shoigu ou o Gerasimov. E a diferença é que esses dois
generais, eles estão lá em Moscou, eles dão ordens à distância para os seus soldados. E já o Prigozhin não, ele estava lá no calor da batalha, então ele tem a lealdade das suas tropas. Ele está avançando pela retaguarda, ele está avançando pelo território russo, onde em teoria não tem nenhuma defesa contra essas tropas. Já dá para ver, por exemplo, ali no Google Maps, que tem diversos bloqueios nessa rodovia principal que vai de Rostov-on-Don até Moscou. Então, provavelmente a Rússia está levantando defesas para tentar parar o Prigozhin. E o maior apelo dele é para a Força Aérea, porque nesse momento a única coisa que pode parar o Prigozhin e evitar que ele chegue a Moscou seriam ataques aéreos, ataques com caças. E aí os blindados dele não teriam como se defender. Ainda não tem uma posição, a maior parte das agências as agências de notícia só está funcionando a agência oficial da Rússia. Todos os Google News, as notícias pela internet foram desligadas, tem um apagão geral de notícias da Rússia. Ninguém sabe exatamente como que essa revolta, que talvez seja um golpe de Estado, está se desenrolando. Então, isso pode mudar totalmente o rumo da guerra, se isso realmente acontecer, se for um golpe de Estado. A chance de sucesso do Prigozhin é baixa, mas ela existe. Podem outras tropas se aliarem a ele para tentar derrubar o regime russo. Enquanto isso, está tendo uma outra barragem de mísseis, um outro ataque de mísseis contra a Ucrânia, principalmente contra a cidade de Kyiv, e já tem edifícios em chamas em Kyiv. Então, é um recrudescimento aí dos ataques, e a gente vê um possível golpe de Estado. Prigozhin diz que vai lutar até o último homem e diz que tem 25 mil soldados com ele, estão marchando para Moscou. São em Kawaguchi. Agora, eu fico pensando, para cogitarem um golpe de Estado, eu imagino que seja necessário um grande número de pessoas. Você mencionou 25 mil homens que estariam aglutinados ao chefe do Wagner Group. Agora, esse número é real? Você disse da possibilidade de outros grupos e voluntários se juntarem, se aglutinarem a esse contingente de 25 mil pessoas. Além disso, qual é o aparato militar, qual é o tamanho do aparato militar do Wagner Group? É muito difícil de saber isso nesse momento, Daniel. A gente sabe que eles têm blindados, eles têm tanques de guerra, eles têm peça de artilharia. As imagens que foram divulgadas até agora mostram eles andando com blindados leves e caminhões de transportes de tropas. Não se tem imagens do Prigozhin em pessoa, mas sim de alguns blindados se movimentando. Então está muito difícil obter essas informações. Em tese, o Wagner Group ele teria entre 25 e 50 mil homens, mas a gente não sabe quantas baixas ele já sofreu no campo de batalha. Então, sim, é possível que ele tenha algum sucesso. Por quê? Porque ele está atacando numa área que a Rússia não esperava receber um ataque. Se a gente pegar, por exemplo, a contraofensiva ucraniana que ocorreu no ano passado, a Rússia esperava um ataque lá em setembro do ano passado, em agosto, setembro, na região sul do país. Então ela mobilizou as suas melhores tropas, cerca de 40 mil tropas, e enviou lá para o sul. Só que os ucranianos atacaram na região de Kharkiv, lá no nordeste, e pegou as tropas dos russos completamente despreparadas. Pegou recrutas, pegou gente que não tinha entrado em combate ainda, e aí ele conquistou uma faixa gigantesca de território. Provavelmente a resistência que o Prigozhin encontraria e suas tropas encontrariam seria uma resistência da mesma forma muito baixa. Então, por isso que todas as atenções estão voltadas agora para a Força Aérea Russa. A Força Aérea, sim, poderia parar a coluna de blindados do Prigozhin, porque praticamente esses tanques eles ficam sem defesa contra ataques de aviões de caça, de helicópteros de combate. Até os helicópteros eles têm algumas defesas, essa coluna, mas ataques de aviões de caça que conseguem soltar mísseis aí a mais de 200 quilômetros de distância, eles ficariam completamente vulneráveis. E não tem como você esconder
uma coluna que, se for verdade o que ele está falando, com 25 mil homens, não tem como você esconder. Então, dificilmente você pensaria que eles conseguiriam andar mais de 1.000 quilômetros sem serem parados para chegar em Moscou. Tem outras possibilidades também, Daniel. Alguns analistas já estão falando em ação de bandeira falsa, ação diversionária, ou seja, que seria aí uma ação orquestrada pela Rússia para mascarar um outro ataque ou uma ação ofensiva contra a Ucrânia, ou mesmo para dar margem para a Rússia endurecer a sua lei. O país que já é autocrático poderia se transformar em uma ditadura ainda pior. Mas essas são hipóteses menos prováveis. O mais provável é que sim, o Prigozhin ele se revoltou contra esse ataque que foi feito contra suas tropas, acabou exagerando e agora não tem como recuar. Ele já está marchando em direção a Moscou, ele não tem agora como falar, não, era brincadeira, não vou mais fazer isso. Agora ele não tem mais volta, ele só tem como avançar. Então, talvez a gente veja aí mais combates dentro da Rússia. O Prigozhin diz que esses combates já começaram, que já tem tropas, pelo menos, entrando em contato, eles derrubaram pelo menos um helicóptero aí do Ministério da Defesa russo, e é provável que tenham mais combates. Tudo vai depender agora que tipo de forças vão ser usadas aí contra eles. A gente pode pensar, mas será que os russos eles vão ter coragem de atacar seus compatriotas dentro do seu país? Vai ser uma vergonha, vai mostrar fraqueza. Mas a Rússia não liga muito para sua imagem externa. Eu acho que se o Ministério da Defesa sentir que essa coluna tem sim possibilidade de chegar a Moscou, eles vão bombardear essa coluna com tudo que eles tiverem disponível. É isso, a Rússia acusa o chefe do Wagner Group de organizar uma rebelião armada e abre a investigação contra o líder do grupo. A hora certa na Jovem Pan News, 11h36. Kawaguchi, claro, se não for uma operação de bandeira falsa, se essa versão que nós estamos noticiando for a verdadeira, e segundo você é a mais provável, é importante a gente trazer a informação para os espectadores e ouvintes da Jovem Pan News. Quem financia o Wagner Group? Dá para cogitar que esse grupo tenha e receba algum tipo de aporte de países do Ocidente? Essa é uma pergunta que fica no ar, muito bem colocado, Daniel. A gente sabe que o Ocidente, principalmente países aí que são muito contrários à Rússia, os vizinhos da Rússia, como, por exemplo, os países bálticos, a Polônia, a Romênia, que têm muito medo de serem invadidos pela Rússia, eles defendem nas discussões da OTAN, Aliança Militar Ocidental, nas discussões com os Estados Unidos, que o melhor desfecho para essa guerra seria o desmembramento da Rússia em diversos estados menores. A gente lembra que a Rússia ela não é um país homogêneo, ela é uma federação com diversas etnias. Então esses países, eles acham, e os entusiastas aí aqueles que acham que a Rússia tem poder de invadir outros países, eles veem como o melhor cenário possível do desfecho dessa guerra seria não só a queda do governo Putin, mas o desmembramento da Rússia em diversos países menores. Então, não seria de se surpreender se, talvez não financiamento, mas se alguma uma superpotência possa ter eventualmente prometido apoio ao Prigozhin se ele conseguir derrubar o governo de Putin. Mas eu alerto que esse não é um cenário totalmente positivo. Se a gente pensar numa queda do governo Putin, se a gente pensar num desmembramento da Rússia, a gente vai ter um mundo ainda muito mais perigoso, porque tem diversas armas nucleares na Rússia. Imagina líderes, caudilhos locais aí tentando disputar poder um contra o outro dentro da Rússia e tendo acesso a armas nucleares, cada um tendo acesso à sua arma nuclear. Isso com certeza aumentaria a violência, aumentaria a instabilidade no cenário geopolítico. Na verdade, desde que começou a guerra da Ucrânia, a gente já está com um cenário de instabilidade crescente que dificilmente a gente vai conseguir no mundo voltar ao status pré-guerra da Ucrânia. A gente tem já o que os analistas militares estão chamando de Guerra Fria 2.0. Então, é possível, só que
Eu alerto que é muito cedo ainda, Daniel, para a gente saber o que realmente está acontecendo lá. São alegações, a gente tem algumas imagens que estão sendo divulgadas, a gente tem os áudios que o Prigozhin está postando no Telegram, com um intervalo pequeno de tempo, cada vez ele dá mais uma notícia do que está acontecendo com a coluna rebelde dele, mas é muito difícil a gente conseguir filtrar o que é verdade e o que é mentira. Por enquanto, a hipótese que está prevalecendo é essa, uma rebelião, e essa rebelião, é claro que pode sim receber ajuda externa. Só que essa ajuda externa ela não pode ser explicitada, porque se o Putin descobre, por exemplo, que o Ocidente está fomentando o Prigozhin, aí ele pode assim usar armas nucleares, ele pode levar essa guerra para fora da Rússia e da Ucrânia e envolver os países que podem estar envolvidos nessa rebelião. A gente vai ficar de olho na abertura dessa investigação contra o líder do grupo Wagner por conta desse suposto motim militar, mas o chefe desse grupo, o Prigozhin, nega qualquer tentativa de golpe de Estado. A gente vai seguir em contato com o Luiz Kawaguchi, jornalista da Gazeta do Povo, acompanhando tudo o que acontece também pelas agências internacionais e as fontes lá diretamente da Ucrânia e da Rússia, já que o Kawaguchi fez a cobertura da guerra na Ucrânia por vários meses em loco. Kawaguchi, muito obrigado, boa noite e até uma próxima. Obrigado, Daniel, boa noite.